Eu passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé capaz de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Amém. Hoje pela manhã, nós lemos esse capítulo na perspectiva do amor e do relacionamento. Porque o amor, conforme Paulo descreve nesse capítulo, é algo que pode manter os nossos relacionamentos. Porque por amor a gente faz bastante coisa. Por amor a gente tem condição de fazer o que é necessário para manter o relacionamento. E hoje é Dia das Mães, mês de maio é mês da família, e nós estamos conversando sobre a família e o relacionamento. Então, pela manhã nós vimos o amor, a família e o relacionamento. Como que o amor pode nos ajudar a manter nossos relacionamentos, principalmente em família. E esse capítulo é muito propício para a data de hoje, porque não tem como falar de mãe e não falar de amor. E, ao mesmo tempo, não tem como falar de Jesus e não falar de amor. Então, olhar para as mães é perceber o amor que elas têm pelos seus filhos. E isso nos remete também ao amor de Deus. Olhar para Jesus é ver o quanto Deus nos amou. Porque é preciso muito amor para se sacrificar, para se entregar, para morrer por pessoas que não merecem. Uma vez, já contei aqui, mas como tem gente nova, estava no seminário e um dos alunos perguntou: professor, se eu estiver com a minha namorada e aconteceu alguma situação, um bandido vem assaltar, a gente, sei lá, eu resolvo reagir, o bandido pega a arma e vai matar ela. E aí, pastor, se eu pular na frente da bala para salvar minha namorada, esse é o amor ágape? E aí eu disse a ele: não, esse é o amor eros. Porque o amor conjugal, de relação entre o homem e a mulher, é o eros. Ele falou: e se eu pular na frente da bala
para salvar minha mãe. Eu falei, aí é estorguê, que é o amor de laços familiares. E se eu pular na frente de uma bala para salvar um amigo? Eu falei, aí é filos. Amor de amizade, fraternidade. Ele falou, então quando que é ágape? Eu falei, ágape é o seguinte, o bandido sacou a arma, vai atirar em você, a polícia estava passando na hora, ligou a sirene, e o cara assustou, os policiais desceram, apontaram a arma para a cabeça do bandido, abaixa a arma e tal, e o bandido ali naquela coisa, e de repente a polícia achou que o bandido ia disparar a arma e dispararam primeiro. O policial disparou um tiro, e aí você pulou na frente da bala para salvar o bandido. Esse é o ágape. Aí ele disse, que isso, pastor? Quem faria um negócio desse? Eu falei, Jesus fez. Jesus fez. Se entregou para morrer na cruz, por mim. Por você eu não sei, mas eu não merecia. Talvez você mereça. É muito provável que você seja bem melhor do que eu. Mas olhando para mim, para minhas convicções, para as minhas limitações, para as minhas fraquezas, para a quantidade de erros que eu cometo, eu não merecia. Principalmente pelas coisas que eu fiz e faço em rebeldia contra Deus. Então eu não merecia. Nessa história eu sou o bandido. E ele foi quem pulou na frente da bala para salvar minha vida. Ele foi quem se entregou naquela cruz para perdoar os meus pecados e me conceder a vida eterna. Porque ele me amou com amor ágape. Só ele poderia fazer isso por mim. Só ele poderia fazer isso por você. Portanto, se estamos aqui, é por causa do amor dele. E o amor de uma mãe, é claro que tem as exceções, lógico, que eu estou consciente das exceções. Mães que não amam seus filhos, que abandonam, que não cuidam, que não expressam o amor de Deus através da relação materna. Existem as exceções, mas é muito menor do que a regra geral. E a regra é que uma mãe está disposta a se sacrificar pelo seu filho. Quantas e quantas e quantas histórias nós conhecemos de mães que trabalharam em jornada dupla ou tripla para dar uma condição melhor para os seus filhos. De mães que sustentam seus filhos, que criam seus filhos, que educam seus filhos sozinhas. Eu sei que há exceção em que pais sozinhos criam filhos, mas essa não é a regra. A grande maioria é de mulheres sozinhas, cuidando dos seus filhos, fazendo de tudo para criá-los, para educá-los, para mantê-los. Quanta força uma mulher precisa ter para segurar a onda de uma casa, sair para ganhar o pão de cada dia, botar o pão na mesa e ainda ter que cortar o pão, passar manteiga e dar na mão do filho. Quantas e quantas e quantas mães, por amor aos seus filhos, fazem o que fazem, se sacrificam, e estão dispostas a renunciar às suas próprias vidas e os seus próprios desejos para poder dar uma condição melhor para os seus filhos. A gente não pode se esquecer que fazendo isso, fazendo o que as mães fazem, principalmente as que são sozinhas, elas expressam o amor de Deus por nós, porque é exatamente assim que Deus nos ama, fazendo de tudo, se sacrificando, se entregando para morrer em nosso lugar,
providenciando todas as coisas para que a gente possa ter uma vida melhor, nos dando orientações, proibições, direções. Não faça isso, não faça aquilo, vá por aqui, vá por ali. Deus nos trata dessa forma, nos orientando, nos educando, nos direcionando, como as mães fazem com seus filhos. Claro que os pais também têm um papel fundamental, claro que não são todos os pais que entregam toda essa responsabilidade para as mulheres. Eu estou consciente de todas as circunstâncias, mas a verdade é que, em sua grande maioria, as mães, mulheres, elas conseguem abrir mão do que for preciso para o bem dos seus filhos. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que Paulo nos convida a exercer como igreja de Jesus. Amar o outro assim como uma mãe ama um filho. Amar o outro assim como Deus nos ama. É assim que a gente vai permanecer e perpetuar os nossos relacionamentos. Amando, amando até o final. Amando e fazendo o que o amor precisa fazer. Ser paciente, ser bondoso, não ter ciúmes, não se envaidecer, não se orgulhar, não se conduzir de forma inconveniente, não buscar o seu interesse. O amor não é egoísta. Não se irritar facilmente, não se ressentir do mal, não se alegrar com a injustiça, não gostar de mentira, mas regozijar-se com a verdade, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. E eu fico imaginando quantas e quantas e quantas mães não sofrem por causa dos seus filhos. Às vezes, na perspectiva positiva, a mãe sofre porque ela precisa fazer muito mais, renunciar muito mais, para dar uma vida melhor para os seus filhos. E elas sofrem por isso. Mas esse ainda é um sofrimento positivo. Quando uma mãe se sacrifica e o filho responde àquele sacrifício sendo um filho cada vez melhor, um filho que orgulha sua mãe, um filho que vai, depois de ter estudado, de ter feito tudo que a mãe proporcionou, vai ter condição de reverter para a mãe tudo aquilo que ela fez de bom, dar para ela um carro melhor, uma casa melhor, reformar a casa dela, dar a ela uma viagem, um passeio, um spa, um cruzeiro, seja lá o que for. Seja lá o que for. E eu, sexta-feira, quinta, saí do culto, né? E fui direto. Minha avó sofreu uma queda, fraturou o fêmur, e minha mãe lá, sozinha, cuidando dela, e eu fui lá para visitar, para dar uma força, um apoio, ver o que estavam precisando, agilizar o que fosse necessário. E como eu não poderia estar com ela hoje, então nós fizemos na sexta o nosso Dia das Mães lá. Então almoçamos e tal, fizemos um churrasco à noite, e durante o dia eu saí com ela, e uma coisa tão simples, mas que ao mesmo tempo ilustra isso que eu estou falando aqui. O enorme prazer que eu tive, e eu fiquei imaginando a alegria dela. Minha mãe que criou a gente sozinha, que não teve pensão, o meu pai, pelo menos, nunca deu nada, e ela, professora do estado do Rio de Janeiro, que durante muito tempo ganhou menos do que o salário mínimo, e morávamos onde podíamos. Ela fez sempre o melhor, mas infelizmente, por conta da má remuneração de um professor, por conta da ausência do meu pai, de tantas outras circunstâncias, a gente nunca teve uma vida de muita fartura, de muito luxo. Mas ela fez de tudo que podia. E aí, fez tudo que pôde para que a gente pudesse, estudar e tal, e eu, durante muito tempo, rebelde, fazendo tudo errado, tudo ao contrário. Mas depois que conheci o amor de Deus, depois que nasci de novo pelo poder do Espírito de Deus,
conheci o Evangelho, me rendi ao senhorio de Cristo e fui orientado, edificado pela igreja. É um processo que já dura 22 anos, mas eu fiquei pensando na sexta-feira. Como Deus é bom. Minha mãe fez tudo o que podia, mas em alguns momentos, tudo que a mãe pode fazer ainda não é suficiente. Porque em alguns casos, só mesmo o amor de Deus. Em alguns casos, só mesmo o poder de Deus. E aí eu colocar minha mãe no carro e dar uma volta com ela na cidade e poder virar para ela e falar: mãe, vamos comprar o seu presente, o que é que você quer? Pode escolher a loja que você quiser, o presente que você quiser, eu vou te dar. Aí ela: ai, eu vi uma blusinha lá na loja, não sei o que, tal, eu quero. Cheguei lá, uma blusinha barata. Falei: não acredito, gente, agora que eu tenho condição de dar um negócio bom, ela quer. Não, eu quero essa. Eu estava doido nessa blusa e não tive como comprar ainda. Mas, sabe, queridos, o filme que passa na nossa cabeça, da gente não ter tido condições, muitas vezes, nem de escolher a comida que a gente ia comer. Comia o que tinha. E aí, eu pegar minha mãe, colocar no carro, sair com ela, e deixar ela escolher a loja, escolher o presente, e ter condição de retribuir a ela um pouco de tudo que ela fez por mim. Isso não tem preço. Uma mãe ver que tudo aquilo que ela fez para o seu filho valeu a pena. O filho retribui. A mãe sofre, mas quando ela recebe essa retribuição, zera a conta. Estamos quites, valeu a pena. Agora, tem um outro tipo de sofrimento que o amor tudo sofre, e as mães também sofrem. E quando é esse sofrimento que retorna depois, ainda vai. O pior são aquelas mães que fazem de tudo para os seus filhos, que se renunciam, que se sacrificam, que dão de tudo que podem. E o menino cresce e só traz problema para a mãe, ou a menina, né? E se conduzindo na vida de maneira equivocada, cometendo erros atrás de erros. Mães que choram por ver os seus filhos sendo rebeldes contra Deus, rebeldes contra elas. Imagina a dor de uma mãe que fez de tudo pelo seu filho e agora tem que visitá-lo na cadeia. E ele está preso por uma escolha dele, por uma decisão dele, por uma rebeldia dele. Esse sofrimento e o amor tudo sofre. Sofre algumas coisas, não tudo. Aí eu fico imaginando, esse é um sofrimento realmente ingrato. Imagine você, uma mãe que fez de tudo, e o filho ou a filha, estou falando de maneira genérica, retribui todo aquele sofrimento, toda aquela renúncia, todo aquele investimento, vivendo a vida de maneira rebelde, dando ainda, mesmo depois de velho, dor de cabeça, preocupação e tristeza no coração dessa mãe, que continua amando e continua crendo, esperando e suportando tudo, porque ama o filho. Quem aqui nunca viu a cena, nem que fosse num filme ou numa televisão, um filho envolvido com criminalidade, é morto ou por outro criminoso ou em enfrentamento com a polícia, e a mãe chorando e o menino estirado no chão, ou a menina estirada no chão, e todo mundo olhando com aquela certeza, não tinha como ter outro fim, né? Pela vida que estava levando, era isso mesmo, não tinha outro jeito. Mas a mãe ali, ajoelhada em cima do filho ensanguentado, chorando desesperada, meu filho, meu filho, meu filho, amando o menino, estando disposta a fazer de tudo por ele, mesmo sabendo que ele estava na vida errada, na criminalidade e etc. Eu fico imaginando, que amor é esse, né, gente? Que amor é esse que uma mãe tem por um filho,
que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, tudo sofre. Ela sempre tem aquela esperança de que Ele vai mudar, Ele vai melhorar, Ele ainda vai me dar alegria, Ele ainda vai me dar orgulho. E ela fica, sabe? É impressionante isso. E eu não consigo outra analogia para esse tipo de amor a não ser o amor de Deus. Porque é Ele quem faz isso com a gente. A gente erra contra Ele, a gente se rebela contra Ele, a gente desobedece a Ele, a gente causa tristeza no coração dEle, mas Ele está sempre ali, de braços estendidos, disposto a nos ajudar, a nos suportar, dar suporte para que a gente seja uma pessoa melhor. Como o pai do filho pródigo, Deus está sempre de braços abertos, caso a gente deseje voltar e ser um filho melhor para Ele. O amor de mãe revela muito sobre o amor de Deus. E o último versículo desse capítulo diz que, no final das contas, só permanecem 3 coisas. E essas 3 coisas eu vejo claramente na vida das mães, na nossa vida com Deus e em todo e qualquer relacionamento que a gente tenha ou desenvolva: a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Uma mãe sempre tem fé. Ela acredita, ela crê piamente que vai dar certo, que vai melhorar, que vai acontecer, que o filho vai mudar, vai melhorar, que vai ser uma bênção. Ela quer sempre o melhor e ela crê no melhor para os seus filhos. Toda mãe exerce muita fé em relação aos seus filhos. Toda mãe também exerce muita esperança em relação aos seus filhos. Ela espera sempre o melhor, ela deseja sempre o melhor, ela tem nela naturalmente aquela esperança: vai dar certo, ele vai estudar, vai formar, vai conseguir um bom emprego, vai dar tudo certo, vai casar bem, vai ter uma vida boa, vai melhorar. A esperança que toda mãe tem ao olhar para os filhos e desejar sempre o melhor para eles, uma esperança inabalável. Às vezes todas as circunstâncias são contrárias, está tudo ali evidenciado de que está tudo ao contrário, mas ela continua tendo esperança. Eu creio que o vento pode mudar e as coisas podem melhorar. Por pior que seja o filho, por mais tristezas que o filho esteja dando no coração daquela mãe, ela sempre tem fé de que ele pode melhorar, ela sempre tem esperança de que ele pode trazer alegria, e ela faz tudo isso porque ela ama o seu filho. Toda mãe exerce fé, toda mãe tem esperança, e toda mãe ama o filho com o melhor que ela pode. Então isso aqui revela muito das atitudes de uma mãe. Mas, por outro lado, isso aqui também nos ensina e nos mostra um caminho para melhorar os nossos relacionamentos. Porque em alguns momentos a gente precisa exercer fé para que o relacionamento perdure. Acreditar no outro a quem nós nos relacionamos. Acreditar que não foi por querer. Acreditar que mesmo quando foi por querer, que há a possibilidade de mudar e de melhorar. Exercer fé no relacionamento. Fé de que o relacionamento é o caminho indicado por Deus para que a gente cresça, para que a gente se edifique mutuamente, para que a gente aprenda uns com os outros. Precisamos acreditar nisso, ter fé nessa orientação de Deus. Depois nós precisamos também muito da esperança. A esperança de que a gente ainda vai ter muita alegria nesse relacionamento. A gente ainda vai se surpreender para o lado positivo. Deus pode operar e pode melhorar o meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com meu vizinho, com seja lá quem for. A esperança de que esse relacionamento não está perdido, ainda pode haver uma solução. Porque quando a gente perde a fé e perde a esperança,
aí fica muito difícil até de manter o amor. E eu acho que é por isso que Paulo colocou esse tripé aqui, porque ele está escrevendo para uma igreja, a igreja de Corinto. E só para refrescar a sua memória, a igreja de Corinto era a igreja mais problemática do Novo Testamento. Nenhuma outra igreja recebe tanta exortação de Paulo com relação ao relacionamento. A igreja de Corinto tinha aquelas panelas: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, um monte de panelinha dentro da igreja. E Paulo está dizendo: ei, não tem essa de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento, gente. Para com essa bobeira. Abra a tampa dessas panelas. Panela é bom, panela é saudável, o problema é a tampa. Bota a tampa não, senão dá problema. O que acontece com a panela quando ela está hermeticamente tampada? É o que a gente chama de panela de pressão. O que acontece se não tirar a tampa? Explode, cuidado, hein? Já vi várias explodir, ainda verei muitas, porque se não abrir a tampa, cria pressão, a pressão, voa pedaço para todo lado. Então, queridos, a igreja de Corinto era problemática, cheia de briga, cheia de contenda. Um menino foi pego na cama com a mulher do pai dele. Nossa, pastor, misericórdia, é Bíblia, irmão. Problema da igreja lá de Corinto, os irmãos botando um ao outro na justiça. O irmão prestou um serviço na casa do outro, aí o irmão não pagou o que era combinado, aí foi lá na justiça e botou o irmão na justiça, correndo processo para todo lado lá em Corinto, os irmãos processando uns aos outros. E Paulo, que é isso, gente? Que tribunal pode ser mais justo que o tribunal de Deus? Nós somos o povo de Deus, a gente vai ficar resolvendo nossas coisas no tribunal dos homens, que são corruptos, pecadores, como nós? Botem suas questões no tribunal de Deus. Deus é juiz, deixa Ele julgar. Igreja dividida, igreja com panela, igreja com dissensões, com facções, com brigas. Não tem. Todas as igrejas têm problemas. Porque onde junta gente dá problema, não tem jeito. A igreja primitiva era uma bênção, a igreja primitiva multiplicava, a igreja primitiva era perfeita. Não era não. Era não. A igreja nasce em Atos 2. Quando chega no capítulo 6, já está dando problema. As viúvas gentias não estavam recebendo a distribuição de alimentos como as viúvas judias. Aí já começa a primeira briga. As viúvas gentias começam a reclamar: ei, por que elas estão recebendo comida e nós não? Aí os apóstolos: calma, gente, o que está acontecendo? Está acontecendo que nós estamos sendo preteridas. Está tendo preferida aí, ó. As viúvas dos judeus valem mais que nós que somos viúvas de gregos. Nós somos crente igual, temos que ser tratado igual. Os apóstolos: calma, vamos resolver. Não, escolhe aí 7 homens aí, tal, e vamos botar para distribuir a comida. A instituição dos diáconos. Tem nem um ano de igreja e já está dando problema, irmão. A primitiva, com o espírito operando na alta. Juntou gente, vai dar problema, óbvio. Toda igreja tem problema. Umas capricham um pouco mais. Então a de Corinto é uma igreja caprichada no problema. Eu acho que tem todos os possíveis aqui. Ninguém se entendia, ninguém se ouvia, uma confusão na hora do culto, um falando um idioma, outro falando outro, um adorando numa língua, outro adorando em outra, e aquela coisa, ninguém se entende, ninguém se ouve, uma bagunça terrível. Aí o Paulo tem que ir explicando tudo, orientando: gente, não é assim que faz, calma, se não tiver ninguém para interpretar, é melhor você não falar, porque ninguém vai entender, calma, e aí ele vai exortando a igreja, e de repente, no meio da exortação, ele começa a explicar os dons, e aí no meio da explicação dos dons, ele recheia com esse assunto do amor, para dizer o que para nós? Não adianta ter todos os dons, não adianta ser uma igreja grande, não adianta ter tudo que a gente puder, porque se não tiver amor, a gente vai viver brigando e não vai ser saudável esse relacionamento. Não adianta. Não adianta o melhor som, a melhor iluminação, a melhor acústica, a melhor localização,
Não adianta. O melhor ar-condicionado, o melhor banco, não adianta. Se não tiver amor, nada vai valer a pena. Portanto, nós, como igreja, precisamos nos atentar para esse tripé: a fé, a esperança e o amor. Porque isso vai nos ajudar a manter os nossos relacionamentos e, consequentemente, nossa igreja e principalmente nossa família saudável. Em alguns momentos, teremos que exercer nossa fé. A pessoa já errou 37 vezes comigo, pastor. Tem como manter esse relacionamento? Depende da sua fé. Se você crer. A pessoa já vacilou comigo 432 vezes, pastor. Tem como permanecer esse relacionamento? Depende da sua esperança. Eu já me machuquei 749 vezes com essa pessoa, pastor. Tem salvação para esse relacionamento? Depende do seu amor. É a fé, a esperança e o amor. À medida que a gente exercer essas três coisas, vai resultar na saúde dos nossos relacionamentos. Porque em alguns momentos, a gente vai precisar exercer a fé, para não acabar. A gente vai precisar exercer a esperança, para não deixar de existir. E a gente vai precisar amar incondicionalmente, para não se separar. E eu digo separação no sentido de corte de relacionamento. Sair da convivência, sair da igreja, sair de casa, seja lá o que for. Pode pensar, todo relacionamento de amizade, conjugal, profissional, não importa, todo relacionamento, ele só chega no ponto de separação porque faltou fé em algum momento, faltou esperança e principalmente faltou amor. E Paulo disse no versículo 8, o amor jamais acaba. Portanto, se existe amor, pode ter fé de que ainda há esperança. Se existe amor, pode ter fé de que ainda há esperança. É isso que Paulo está nos dizendo. Precisamos amar como Deus nos amou. Precisamos amar como uma mãe ama seu filho. Precisamos nos amar porque Deus é amor e o amor procede de Deus. Que Deus nos abençoe e que você possa olhar através desse amor para o amor de Jesus por você. Quem sabe nessa noite você não está sendo desafiado pelo Espírito de Deus a exercer sua fé, sua esperança e o seu amor. Talvez você está passando uma dificuldade num relacionamento, seja ele qual for, relacionamento conjugal, relacionamento com o filho, relacionamento com o pai, com a mãe. Quem sabe nesta noite não tem gente que está brigado com a mãe. Você que está me ouvindo aí na internet, talvez você está passando um difícil momento com a sua mãe. Quem sabe essa semana, Deus não vai te dar uma ideia, Deus vai te dar uma direção, Deus vai colocar fé, esperança e amor, para que você possa resolver, consertar, melhorar o relacionamento. Com sua mãe, seu pai, um tio, um primo, um vizinho, seja lá o que for, um colega de trabalho, um irmão, uma irmã na igreja. Eu tenho um problema com aquela pessoa. Tenha fé, tenha esperança, exerça o amor. Se houver amor, tenha fé, ainda há esperança. Exerça sua fé em Deus. Coloque sua esperança em Deus. E ame a Deus sobre todas as coisas. Aí você vai conseguir amar o próximo como Jesus te amou. Aí você vai conseguir, crendo em Deus, crer nas pessoas.
Tendo esperança em Deus, você vai conseguir ter esperança nas pessoas. Por que é que a gente não desiste? Por que é que a gente não abre mão? Por que é que a gente não chuta o balde? Porque se houver amor, a gente tem fé de que ainda há esperança. Enquanto houver um suspiro, ainda há esperança. E dependendo da situação, crendo em Jesus, se nossa fé estiver firmada em Cristo, se nossa esperança estiver ancorada em Deus, e se nós o amarmos acima de todas as coisas, ainda depois de morto, há esperança. Porque Lázaro estava morto há 4 dias e ainda houve esperança para ele. Quem sabe um relacionamento que está morto não vai sair do túmulo ressuscitado pelo poder de Deus. Se houver amor, tenha fé de que ainda há esperança. A fé, a esperança e o amor. É isso que nos une, é isso que nos mantém, é isso que nos faz família, é isso que nos faz igreja, é isso que nos faz povo de Deus. Porque nossa fé está depositada na pessoa certa, em Cristo. Porque nossa esperança está ancorada no lugar certo, na glória, na eternidade do nosso Deus. Essa é a nossa maior esperança, estarmos com Ele na eternidade. E o nosso amor tem um só alvo, o nosso amor tem um só foco: a pessoa bendita do nosso Deus, no Pai, no Filho e no Espírito. Amando a Deus, a gente consegue amar o próximo, porque quem ama, conhece a Deus. Quem ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Se houver amor, tenha fé, ainda há esperança.